Bom dia, quarto ano. Bom, vamos encerrar nossa semana hoje com nossa aula de artes, não é isso? Então, hoje a gente vai partir para um outro conteúdo, onde a gente vai falar da história da arte, tá? Então, a arte, ela é vista como uma área do conhecimento que aborda diversas manifestações, e isso vem desde lá do início da trajetória humana até hoje, tá? Então, nós podemos dizer que a arte, ela se manifesta através de várias coisas, da dança, da música, do teatro, das artes visuais e de muitas outras expressões que tragam essas emoções e essas ideias de visão de mundo. Então, a arte, ela representa isso do ser humano, representa todas as emoções que o ser humano, ele tem a transmitir, tem a expressar, e tudo isso eles expressam através da arte. Aliás, a arte é uma das coisas que ele usa para expressar tudo isso que ele sente e vive no seu dia a dia. Então, a arte, ela está relacionada com todas as formas de expressão humana que você imaginar. Então, tudo isso, dependendo muito do momento, das histórias, de maneiras diferentes. Então, o ser humano, ele expressa isso de várias maneiras e dependendo de onde ele está, em que momento ele está vivendo. Além disso, é muito importante a gente ressaltar que a arte, ela é algo que se modifica, ela tem uma construção ao longo do tempo. Então, a arte que era expressada antigamente, talvez não seja a mesma que é expressada hoje em dia. Então, ela vem se modificando de acordo com os tempos, as épocas, de acordo com a sociedade, com as novas habilidades que a sociedade tem, consegue. Então, ela é uma construção. Ela vem se modificando dia a dia de acordo com a sociedade. Muda, a arte também muda. Então, os historiadores, os pesquisadores, os antropólogos, eles utilizam muito da arte para entender como os povos eram antigamente, para entender suas culturas, de que forma eles organizavam essas sociedades, de que forma eles se relacionavam no seu dia a dia. Então, esses historiadores, eles utilizam muito da arte para se basear e formular o que a gente tem hoje em relação aos nossos antepassados. Hoje a gente vai falar de duas artes, que é a arte pré-histórica e a arte da antiguidade. A arte pré-histórica, ela aconteceu e surgiu antes mesmo da invenção da escrita. Então, o ser humano, ele já produzia arte pré-histórica, né? Então, tudo que a gente sabe das civilizações de antigamente, os pesquisadores analisaram através das pinturas que esses povos faziam, né? Nas rochas, nas cavernas. E esse período, por ser muito longo, por ter durado muito tempo, ele foi dividido em 3 fases, que foi o Paleolítico Inferior, o Paleolítico Superior e o Neolítico. Essas fases vocês vão estudar mais a fundo em história, e aí sim vocês vão entender o que foi cada fase dessa. O que a gente tem que saber aqui é que foi através dessas pinturas que esses pré-históricos fizeram que a gente tem essas informações em relação a esses povos. Então, na época do Paleolítico Superior, foi descoberta as primeiras expressões artísticas através da arte rupestre, tá? Então, foram encontrados desenhos na França e no Altamira, na Espanha, né? E lá existiam muitas artes feitas em cavernas, desenhos de animais, pinturas de algo que as civilizações daquela época faziam. Na arte da antiguidade, já se havia a escrita, então a arte na antiguidade foi um pouco... Não houve essa construção, como eu havia falado para vocês, ela se modificou de acordo com que a sociedade também se modificou. Então, as primeiras expressões da arte naquela época foram as artes cristãs. Então, nessa época, as civilizações eram bastante marcadas pelos símbolos. Eles usavam muito a simbologia nas suas artes. Então,
Esse desenho que está aqui mostrado para vocês, ele significava algo, era um símbolo daquela época, né? E que os cristãos traziam para dentro dessas imagens. E aí, nessa época, nessa arte da antiguidade, nesse tempo, houve várias manifestações artísticas, né? Então, nós tivemos vários tipos de arte. A arte mesopotâmica, a arte egípcia, a arte celta e germânica, a arte egéia, a arte fenícia, a arte etrusca, grega, romana, paleocristã ou cristã primitiva, tá? Então, essas foram algumas das manifestações de arte que a gente teve naquela época e a partir da próxima aula a gente vai ver essas que estão em destaque em verde, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo para entender de que maneira se iniciou, como as pessoas faziam esse tipo de arte. Então, tudo isso a gente vai ver a partir da próxima aula, tá? Nós vamos ver esses 5 tipos de arte na arte da antiguidade, para depois a gente passar para outras artes que também existem até hoje na nossa sociedade. Eu vou entrar em detalhe nesses tipos de arte, porque são eles que fazem parte da nossa arte contemporânea até hoje. Então, eles têm muita interferência e influência. Então, muitas das artes que nós temos hoje se inspiraram em uma dessas artes que eu vou estudar com vocês a partir da próxima aula. Por isso que eu vou aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo, tá? Então, como atividade, essa atividade eu quero para hoje, tá? Então, eu vou dar o tempo para vocês pesquisarem. Eu não quero algo muito trabalhado, mas quero algo organizado, com cabeçalho, uma letra bonita, organizada, um texto bem feito, tá? Então, eu quero que vocês façam um resumo da história da arte fenícia, que a gente não vai entrar em detalhe nela, mas ela também foi muito importante para a nossa sociedade. E aí eu quero que vocês façam a pesquisa, um resumo simples das principais, das partes mais importantes dessa arte e que apresenta algumas imagens que fizeram parte também dessa época, dessa arte, ok? Então, espero que todo mundo tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp e até a próxima.